Beleza? Tudo bem? Como é que os senhoritos e as senhoritas estão? Eu espero que muito bem, aí diga-se de passagem. Nossa, mano, agora sim, a amiga lá das Filipinas falou céu bem azul. Realmente agora de fato está pra lá de azul, eu diria, né? Muito, muito azul, bem intenso azul. Enfim. Bom, gente, desculpa, tive que interromper um pouco porque eu ia espirrar, né? Não ia espirrar aí na frente das câmeras, né? Não quero falar com ninguém na frente, não quero falar com bandeirantes com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Brincadeira, enfim. Bom, gente, então aí está o cenário, né? Agora vamos lá. Eu pretendo aqui falar um pouco mais a respeito de um assunto que já saiu das manchetes, vamos assim dizer, né? Já saiu em alta, mas eu acho que é importante a gente retomar um pouco, né? Porque isso daí acaba sendo um link, uma âncora, né, que eu fiz. Eu poderia, acho que até me esforçar mais para explicar mais coisas, né, do porquê eu acho que parte da Igreja Católica que tem um marianismo, assim, né, uma ideologia marianista muito forte, né, pode ser usado para fins de, sei lá, um cristianismo judaizante que eu também acho errado, né. Eu Como eu posso explicar assim? Bom, um cristianismo judaizante descambar ainda mais numa espécie de sionismo ou supremacia judaica, como alguns queiram defender, né? O que eu acho errado, né? Eu não acho que deveria existir alguma apologética, alguma apologia de supremacia de nada, né? De nenhum povo, raça, etnia, credo, religião, né? Enfim. Então vamos lá. Então, como eu tentei explicar bem por cima lá no vídeo, né, de um marianismo, um certo marianismo extremado, né, eu acho que seria até um marianticismo, né, um marianticismo mas bem extremado, para mais de extremado, né, que acaba sendo algo ruim, né. Tipo assim, a obrigação única e exclusivamente, a Virgem Maria tinha que ser judia, única e exclusivamente porque tinha que ser judia e não sei o quê, né? E sendo que talvez isso é refutável, né? Poderia ter sido uma samaritana, uma moabita, né? Uma mulher que, né? Tivesse descendência de Davi e fosse, obviamente, bem, mas bem fervorosa a Deus, né? Pura, de bom coração, né? Enfim. Então acho que tem um nexo nisso, né? Um nexo causal. Agora, gente, eu também vejo assim, agora entrando na questão do Judas, né? Que eu acho que surgiu recentemente uns debates no meio católico, né? Muito mais no meio católico, catolicista, catolicismo, né? O catolicismo romano aí, que, para falar a verdade, talvez o Judas, né? O Judas, eu acho que a gente pode também dizer que o Judas foi o 12º, não, perdão, o 11º apóstolo de Cristo, né? Eu acho que o Judas Iscariotes foi o último a ser chamado, né? Tenho quase certeza, não me lembro muito bem, né? Então, o 11º apóstolo de Cristo, né? Discípulo de Cristo, que foi o Judas Iscariotes, né? E ontem me retomou essa lembrança também, porque o primeiro episódio da Turma do Pererê, eu acho que é o primeiro episódio, né? Pelo menos aqui é o que tá escrito aqui no YouTube, né? O primeiro episódio da Turma do Pererê é sobre o Judas Iscariotes, né? Sobre malhar o Judas, né? O boneco do Judas acabou virando um boneco de verdade, né? Um personagem de verdade, né? E aí, pelo menos na ilustração, no enredo dessa série, o Judas, né, o boneco Judas, ele acaba traindo o Tinininho, né? O Tinininho aí tá, tipo assim, mas bem brilhante, né? Essa tirinha, essa análise aí que o Ziraldo fez, né? Enfim, falecido Ziraldo, né? Que Deus o tenha. O Ziraldo, ele, por mais que ele seja esquerdista, né? Mas eu tenho que admitir que ele fez bons trabalhos no campo do nosso folclore nacional, né? Enfim. Então, perfeita sacada aí que o Ziraldo colocou, né, para ilustrar que
como pode dizer assim. Não, e peraí, vai sair daqui. Eu acho que tá saindo som, né? Tá. Peraí, deixa eu. Peraí, será que eu posso continuar? Eu acho que posso. Peraí, só um instante, gente. Já continuo, né? Eu acho que também aquele padre lá que acha ruim o pessoal malhar o Judas, né? Porque isso é algo ruim, né? É algo que incentiva a nananã, olência, né? Acho que deve ser um padre amigo do Lança-Leite, né? Do padre Lancelotti aí, né? Que, né? Só pode ser um amigo desse, né? Da teoria da libertação, né? Do Gutierrez, né? Só pode ser um padre ligado a esses, né? Não tem outra explicação, mas enfim, né? Então, gente, ali o Zeraldo, ele colocou lá que o Tinininho ia combater, né, as pessoas que estavam falando mal do Judas, né? Porque aquele Judas não tinha nada a ver e o Judas faz exatamente o contrário. Ele trai o Tininim por 40 reais, né? Pra falar que o Tininim quebrou o alçapão lá do compadre lá da fazenda. O Judas teve a pachorra de querer ficar ali pra atrair o Tininim, né? Pra ganhar dinheiro, né? E o Tininim querendo fazer algo bom pra ele, que é falar, não, o Judas não é bem assim, isso foi um parente dele no passado, ele não tem nada a ver. Daí ou seja, né? O Judas de antigamente até o Judas de hoje não muda, né? Ele faz de tudo pra conseguir dinheiro e trair as outras pessoas, né? Então, interessante essa análise, né? Agora eu acho que é aí que tá também, gente. Nesse sentido, o Judas, né? Nesse sentido, assim que eu tô falando, né? Óbvio que não relativizando a moral, né? Mas o Judas, ele acabou traindo a pior pessoa no face da terra, né? Vamos dizer assim, pessoa, né? Que tava aqui na terra conosco, né? Ainda está, em nossos corações e tudo mais, né? É porque Cristo quer a salvação de todo mundo, né? Cristo quer que todo mundo vá para o céu, né? Então, como você vai prejudicar uma pessoa, né? Um ser humano que é o ser humano que quer fazer de tudo para que você viva bem, para que você tenha a vida eterna, para que você se desenvolva, para que você tenha uma vida repleta de paz, né? Então acho que nesse caso o Judas, né, a traição do Judas mostra que ele traiu vamos dizer assim, a pior pessoa que existe no face da terra, né? Ele traiu a pessoa que ele nunca deveria trair, né? Que é obviamente a pessoa que mais tem amor para ele, com ele, né? Que mais ama ele, né? Deus fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então o amor de Deus, não, o amor que Deus tem, o Deus triuno tem para qualquer um de nós é um amor acima de qualquer outro, né? Então, basicamente, se bobear nesse sentido, o pecado de Judas é pior do que qualquer outro, porque o cara simplesmente trai uma pessoa na qual ele nunca deveria trair, né? Então isso daí é fato, né? Vendo por essa análise, né? Agora eu acho que é aí que tá, gente. Alguns teólogos, pessoas que entendem do catolicismo, não sei, eles querem se basear numa tese que o judaizante, que sei lá, o Judas traiu porque a tradição judaica falava que se uma pessoa realmente fosse Messias, ia fazer prova dele, ia se salvar. Então isso quer dizer isso, que para falar a verdade, o Judas não é tão culpado, porque a mentalidade dele, a mentalidade de judeus dele, a mentalidade de judeus da época dele era o seguinte, eu vou trair Jesus, mas sei lá, mas Jesus vai se salvar e ele vai mostrar que é o Messias, né? E no filme A Paixão de Cristo mostra o Judas indo lá beijar o rosto de Jesus. Aí ele fala, salva-te a ti mesmo, Rabi, né? E beija o rosto de Jesus, né? Então, gente, isso daí tá errado, né? Não sei, né? Não manjo do judaísmo profundamente, mas se até o judaísmo pregasse isso, o Judas tivesse essa mentalidade, tá errado. Porque isso ia completamente contra aquilo que Jesus pregou e ele muito bem deve ter ouvido, né? As coisas que Cristo falou, não sei se Judas, né? Jesus, vamos dizer assim, fechou o ministério dele com 30 anos, né? Pelo menos os 11 apóstolos, né? Então, vamos dizer assim, 3 anos o Judas ouvindo a explicação de Jesus, né? Que o cristianismo, a religião que Cristo trouxe à Terra não é dessa maneira, né? De superstição, dessas coisas aí, desses folclores judaizantes, não era igual,
né? Então era algo que o Judas já tinha que ter tirado da mente dele, da cabeça dele há muitos anos atrás, né? Ao menos 3 anos atrás, o Judas já não tinha mais que acreditar nesse folclore popular judaico que Jesus ia dar o jeitinho, ia se livrar da cruz e ia tá tudo certo, né? A morte de Jesus poderia vir, né? Iria vir, né? Eu também já fiz um vídeo falando, o que acontecesse se Jesus tivesse morrido de velhice, por exemplo, né? Então iria existir no mundo, né? Mas não poderia ser por outra pessoa que não fosse o Judas, né? Uma pessoa, vamos dizer assim próxima, que via alguém dando comida para os discípulos, comida, dinheiro, né? Ajudando os discípulos, poderia vir de outra pessoa, não exatamente do Judas, né? Então tem uma problemática imensa nisso daí, né? Então não tem essa, gente. O Judas ali, ele viu a tradição judaica, que a tradição judaica falava assim, né? E aí ele achou que ia escapar e tudo mais, e tipo assim, não prestava isso pra ele, né? Aqui no Brasil a gente tem muito essa frase, né? Peraí, o helicóptero vai demorar pra passar. Peraí, gente, já continuo. Deixa eu ver, ó. Esse helicóptero é barulhento, hein, mano? O helicóptero barulhento, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Helicóptero. Falar esse famoso bordão, né? Um famoso bordão que a gente escuta muito no Brasil, né? Pera aí, gente, desculpa. Bom, desculpa, gente, estão voltando. Então, esse famoso bordão que a gente tem no Brasil, né? O Judas, ele poderia ter dormido sem essa, né? Ele poderia dormir sem ter levado uma dessa, né? Ele poderia simplesmente falar, não quero saber aí de tradição judaica. Se a tradição judaica fala que vai entregar e a pessoa vai se libertar e depois isso vai dar bom pra mim, vai dar pra outra pessoa. Ele fez isso por culpa e por concupiscência própria dele, né? Não tem outra coisa. Poderia não ter sido ele, né? Poderia não ter sido ele poderia não ter tido esse peso pra ele, né? Ele ter dado cabo da sua própria vida, né? Agora tem um termo moderno aqui no Brasil, né? Ele se churrascar, né? Ele mesmo ter se churrascado, né? Enfim. E sei lá, né? E bom, não sei, né? Não sei se a gente pode falar isso, né? Mas muito provavelmente o Judas, ele tá muito próximo da condenação eterna, né? Então, basicamente é isso. Será que valeu a pena, né, ele ter se baseado em folclore, em coisa judaica, da tradição judaica, para dizer que Cristo ia salvar? Será que valeu a pena as 30 pratas? Acho que não valeu, né? Tanto é que ele jogou essas 30 pratas nos pés do Caifás, né? Aos pés do Caifás, ele falou, toma a prata de volta, né? Solta Jesus porque eu traí sangue inocente, né? Não sei o que, né? Então, basicamente é isso, gente. Então, com todo respeito aí aos irmãos católicos, né? Os irmãos católicos que acreditam nisso, vocês me perdoam, mas mais uma vez vocês estão puxando outra pauta para vir com esse cristianismo judaizante, né? Era claro que Jesus, assim, tem coisas na Bíblia que não vão falar explicitamente, né? Tipo, o Adão, ele falou certinho assim pra Eva, não vai lá, não come fruto, mas tipo assim, a gente pressupõe-se que ele tenha falado, né? Então também pressupõe-se que o próprio Jesus falou, não, isso daí é folclore, né? Isso daí não cola, né? Se consequentemente você ou qualquer outra pessoa, qualquer outro fazer isso comigo, infelizmente, né, vai acontecer, né? Então basicamente é isso, gente, né? Infelizmente essa é a verdade, né? Enfim, gente, fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, eu fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui, tchau.